Seguindo, vamos pra ela? Já Vamos, claro. Acredito eu que nós temos agora a nossa queridíssima Bárbara. E é importante, Emílio, antes de chamá-la, dar um Instagram, porque sempre pode desaparecer, que é a Bárbara Pessoal Oficial. Seja bem-vinda, minha querida Bárbara, aqui no programa Pânico. Fala, Olá! Barbarella. Você Tudo voltou. bem, meninos? Você voltou, não é? Nossa, assim, voltei. E pensa, numa democracia como essa, você voltar com as suas redes, é muita ostentação. Eu tô aqui ostentando minhas redes desbloqueadas. Então tem o @Bárbara Pessoal Oficial, mas o meu Instagram oficial voltou, que é o Te Atualizei Oficial. Tá, mas voltou com alguma explicação ou simplesmente voltou? Voltou porque Deus quis. Da forma que foi, voltou. Assim, claro, vou dar os méritos aqui para os meus advogados, porque, assim, brasileiros não desistiram nunca. Cada semana era tipo, incomodando. Estamos aqui, queremos saber o que aconteceu. Vocês podem dizer o que aconteceu? Podia estar matando, podia estar roubando, mas eu só quero acesso ao inquérito. E aí, do nada, voltou. Sou muito grata a eles, doutor Jorge, doutor Wellington. Um beijo para vocês. Muito bem. Então, já que voltou, vamos trabalhar para que ele seja mais uma vez derrubado. Vamos derrubá-lo. Agora que tá de volta, né? É claro que a gente tá aqui para isso, né, Bárbara? Afinal de contas, tem também o Bárbara Pessoal Oficial e tem também, continua também aquele que a pessoa pode doar para você continuar o seu trabalho, não é? Esse aí é o meu Instagram oficial. Tem o meu canal no YouTube que voltou. Ai, tô tão feliz, eu Te Atualizei, que é o canal do YouTube. E tem também o site, que é o www.teatualizei.app. E lá tem os conteúdos exclusivos, que é uma forma de retribuir a gentileza e essa força que a galera tem comigo. Boa. Muito bem. Temos vários assuntos que você pode escolher o que você quiser falar. Tem a CPMI, Bolsonaro. Tem o Bolsonaro, tem o Pix, que foi taxado e depois não foi taxado. Tem vários assuntos. Também. Boa. Nossa, eu vou comentar um que saiu agora, que enquanto o Fuzil estava aí mostrando a doação de sangue, que é uma iniciativa linda, eu estava aqui lendo e eu não aguentei, gente, eu dei risada. É o seguinte, acabou de sair. STF é acionado contra deputados invasores de casas. Integrantes da CPI do MST são alvo de notícia-crime por entrar sem autorização em casas em assentamento. Ou seja, eles foram processados, vão ser processados no STF porque eles invadiram uma casa invadida. Que maravilhoso. Como é que tem isso no Brasil? Invadiram o que já estava invadido. Ah, mas eu concordo. Quem invadiu primeiro é o dono. Leva, né? Aí quem invadiu depois já tá errado. O dono é o cara que é da propriedade. Não é que eles querem usar aquele propósito que a invasão deles tem porque ser invadido. Sim. E a dos deputados não né? tem fundamento. Boa, verdade. Nenhum. A deles sempre tem fundamento, né? Mesmo que seja uma bobagem. Ô, Bárbara. Invadir primeiro. Esse assunto vai longe também. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Essa história do Bolsonaro aí que mudou tudo, que ele vai ficar inelegível, não? O Valdemar da Costa Neto já levantou a mão e falou, não, o Bolsonaro vai ser candidato à presidência para 2026, pode apostar todas as fichas. O que você está achando dessa história e o que você acha que vai levar? Eu tô assim, oi Deus, sou eu de novo, pode fazer acontecer. Porque, assim, o que está rolando? Está rolando uma confiança numa composição do TSE em 2026, que vai ter lá o Cássio Nunes e o Mendonça, né? Então, assim, é uma possibilidade? Eu acredito que seja uma possibilidade, até porque hoje a gente não está tratando de assuntos jurídicos, nós estamos tratando de assuntos políticos. Por mais que isso incomode a muitos de nós, como dizia aí o juiz, esse julgamento não se trata de base, fundamentação jurídica, se trata de vontade política. E do momento que a gente aceita, porque hoje nós temos que aceitar isso, que as nossas cortes, elas têm atuação política, então vai depender do momento de 2026. Porque o que rolou? Eles soltaram o Lula, eles descondenaram o Lula, porque eles viram que o Bolsonaro era um super problema para eles. E eles pensaram, cara, não tem ninguém para parar o Bolsonaro. Então soltaram o Lula para poder tentar derrubar o Bolsonaro.
E agora pode ser que eles achem que o Lula seja um grande problema também, que precisa ser derrubado, e aí voltem com o Bolsonaro, vai saber, né? Ô, Bárbara, e você tem alguma... Você tá animada? Porque é aquilo que a gente sempre fala aqui, né? O Bolsonaro, como você mesmo disse, é um cara que expôs bastante do sistema político, de como funciona o jogo. E aí querem tirar ele do jogo. Você tá animada? Você vê algum futuro positivo? Porque é o maior nome da direita que a galera tá... Não, esse aqui não vai poder. A gente que decide quem vai jogar o jogo, esse cara da direita aqui não pode. Olha, eu tô animada porque eu tenho uma lógica na minha cabeça. Depois de 1964, para acabar com aquilo tudo, o erro da restauração da democracia foi quando os nossos militares quiseram pegar coisas que eles consideravam estratégicas, como a economia, por exemplo, e entregaram aquilo que eles achavam que era supérfluo para a esquerda. Só que a esquerda ficou com o mais importante, que foi a cultura e a educação. Então, nós fomos doutrinados durante muitos anos sem saber que nós estávamos sendo doutrinados, porque isso está vindo de uma construção de décadas. E então foi difícil a gente perceber o que estava acontecendo. Só que agora, nessa geração, bom, eu tenho uma filha de 17 anos, eu tenho um filho de 6, eu sei que daqui a pouco a minha filha está na faculdade, eu sei que ela não vai ser facilmente doutrinada, muito pelo contrário, a minha filha vai saber responder. E assim como a minha filha, tem os filhos de várias outras pessoas, pais dessa geração, que mudaram a percepção sobre como a política deve ser debatida, inclusive dentro das escolas, inclusive no ambiente cultural. E aí eu fico pensando que essa geração agora, essa galera de 17 anos, filhos desses pais dessa geração, vão chegar numa quantidade um pouco menor, mas o meu pequenininho de 6 anos vai chegar de Dave. Ele vai chegar com uma legião da idade dele que soube entender e conversar sobre política com os pais dentro de casa. Então, o meu filho, se ele for doutrinado no ensino médio, ele já vai responder lá, ele já vai identificar aquilo. Então, assim, eu estou otimista porque o que aconteceu foi uma revolução mesmo, mas uma revolução mental, social dentro da cabeça de todo mundo. Nunca mais, gravem isso, o Brasil vai ser como era antes. Ô, Bárbara, Sim, Oi, pois não. Não, só pegando carona nisso que ela acabou de falar aí, a maioria, para não falar todos os políticos que têm vindo aqui ultimamente, eles falam muito nessa questão que o povo tem que reagir, Sim. o povo tem que ir pras ruas, o povo isso, o povo aquilo. Você não acha um pouco que essa questão tem que ser de dentro para fora? Eles lá no Congresso têm que tomar alguma atitude para que o povo veja realmente, tá sendo feita alguma coisa, então vamos apoiar. Exatamente. O povo, ele não age, o povo reage. Sim. Hoje o que nós estamos assistindo é uma inércia e o fracasso da direita na principal casa que seria a barreira para tudo, que é o Senado Federal. O Senado Federal é aquela casa escolhida pelos constituintes como freio e contrapeso de arbitrariedades. Mas é aquele looping, aquele ciclo do infinito, né? Eu investigo você e você me investiga. Então fica todo mundo assim, eu não mexo com você, você não mexe comigo. E aí a gente entra naquele ponto, o brasileiro não sabe votar. E a gente entra nessa questão de que deputados, eu acho que foram só 28 deputados dos 513, acho que é 513, que tiveram votos para serem eleitos. O resto dessa galera foi puxada pelo sistema partidário que nós temos hoje. Então, se você falar assim, você foi eleito pelo povo, pode ser que você não tenha sido. Verdade. Então, isso não corresponde ao mandato de um senador. O mandato de senador é dele. Tanto que se ele quiser virar para o partido e falar tchau, ele pode. Ele tem o mandato, é dele. E aí, a gente assiste que sim, nós votamos mal nos senadores que estão lá. E a única possibilidade que eu vejo é nas eleições de 2026 a gente renovar o Senado, que nós vamos ter essa oportunidade. A gente tem hoje na base lá, a gente achou que tinha 23, mas perante, a gente que eu falo é a galera da direita. A gente achou que tinha 23. Tem 18.
se baseando na votação do Zanin, tem 18. Só que se você parar para pensar, em 2026 são 2 vagas por estado. Vamos supor que a gente consiga colocar mais uns 20? Nós teremos 38. Então, assim, dá para poder abrir CPI de tudo que a gente quiser, dá para poder questionar tudo que a gente quiser, mas a gente vai ter que agir mais com a cabeça e menos com o coração. Porque a galera aparece em período eleitoral falando tudo que a gente quer ouvir. Mas é importante a gente usar essa ferramenta maravilhosa, que é o Google, e pesquise a vida do seu candidato. E analise se ele está falando aquilo naquele momento ou se esse é o discurso de história daquele político. Isso é muito importante. E essa história aí que você falou, viu, meu querido Guerezito? Essa história aí faz muito sentido, porque, por exemplo, o cara quando ele vem aqui, que ele é o político, é o senador, é o deputado, que pede para que o povo... Porque eles colocam o povo para brigar por eles. Isso. Correto? Sim. Então, enquanto a gente escolher esses caras para que a gente fique brigando por eles, e quando eles vão votar, pode reparar, eles se protegem mutuamente o tempo inteiro. Né? Sempre esses caras, então eles colocam a gente para defender as causas. Pra gente assinar. Exatamente. Quando chega na votação, você fala, olha que cara... E sabe o que é o mais porque legal? Eles sempre... Nessa votação do Zanin, você vê muito bem ali, porque o cara, ele quer o quê? Ele não quer se prejudicar. Salvar benefício próprio, quer salvar o dele. Tá, então a gente tem que ter cuidado para isso. Tem que ter cuidado para quando você votar, escolher direito. Mas como é que faz? E o que é legal nisso... Você escolheu. Não sei. Não, mas aí o que vou ficar falando com consciência. Sempre o cara decepciona. Sempre. O mundo perfeito não existe. Sim. Não existe mesmo. Eu acho que mudou o chip. O chip das pessoas mudou. Em tamanho de Estado, em querer um governo mais eficiente. Isso aí mudou. Isso aí a gente vê que mudou. Mudou para uma parcela grande da população. Agora, mudar sistema, tem a elite. A elite que é o lance é na hora de votar é você escolher quem não tem rabo preso. Mas esses caras vão morrer. Não, e outra coisa... Algum momento eles morrem. E outra coisa, disso que a gente está falando... Algum momento. Eu vou fazer o break, Dedê, calma. Faço o break agora porque... Desespero do Delari. O Delari tá muito desesperado. Tá. Sexta-feira, né? Vai lá, pode fazer o break, por favor. O problema é o chip do sistema. E a gente continua... Com a Bárbara sobre esse assunto. Você não tá decepcionada, Bárbara, com essa história, com os senadores? Quando você vê lá no Senado os caras votando a benefício próprio nesse assunto que o Gueré puxou? Flávio elogiando. O Flávio Bolsonaro, quando ele vai lá e elogia o Zanin, o que você sente sobre ele? Não, mas ele votou contra. Votou? Lógico. Diz que votou, né? Votou, mas também mas o cara... elogio. Eu mas sei, não importa o Flávio. Eu tô falando dos senadores de direita que se diziam de direita, foram lá e passaram um puta pano. Deixa eu te falar. O cara também pegou esse voto do Flávio Bolsonaro e também usou ali para fazer um... Flávio. A gente tá falando da maioria dos deputados que falavam que era de direita. O que você acha sobre isso? Então, a gente tem que pensar, conforme eu falei agora há pouco, nós temos uma corte política. A gente não está agindo mais somente de forma jurídica. Aí aqueles senadores estão lá sabatinando um ministro, que em breve tem poder de investigar esses caras. Então, está totalmente certo. Eles ficam se defendendo. Olha que situação. É aquele negócio. Eu não mexo com você, você não mexe comigo. Fica um refém do outro. Como se pode esperar algum tipo de justiça num sistema como esse? Mas também nem pode criticar a justiça, né? Porque... na democracia não pode fazer isso, não. Mas o que eu quero frisar é que no mesmo ponto que eu fiquei muito decepcionada, não me interessa se você votou a favor ou não. Eu, como eleitora e como espectadora daquele show, porque é um show, é sempre um espetáculo, eu esperava uma posição mais contundente. Você dizer assim, você tem notório saber jurídico. Sério, o cara não tem doutorado. Exato. Isso pra mim. Aí veio só da Tronique, a tigresa, falou um negócio que eu não sabia, que eu fiquei tipo, não acredito nisso. Ela falou lá que pra você ser ministro do STF, eu não sei se isso é verdade, quem falou foi ela, você não precisa sequer ter direito, ter feito direito, que você precisa ter notório saber jurídico. Se você for um autodidata, você tá apto. E aí eu fiquei, meu Deus, olha os critérios como são colocados, são brechas infinitas para que, na verdade, eles façam exatamente o que eles estiverem a fim de fazer. Mas, em contraponto, falando do Senado, eu estou
assim, otimista, Morgado. Estou otimista com essa base, com essa galera mais nova que tá vindo. Sim. Que eu espero que não sentem no colo dos lobos, que o cara, né, ele chega e fala assim, chega lá, te dá uma cracada e você sai de lá falando, puta cara legal. Essa sua frase foi para a história. Isso assim, eu lembro dela sempre, porque toda vez que eu vejo um deputado, um senador que eu apostava, depois que ele chega lá e troca uma ideia com o Renan Calheiros, ele fala, nossa, na verdade ele é legal, né? Eles mudam de ideia. Mas eu assisti ontem a CPI no Distrito Federal e eu fiquei olhando Paula Belmont. Aqui a mulher não é só bonita não, gente. A mulher é muito inteligente e articulada e conversa bem. Na nossa Câmara Federal, chegou aí o Ramagem, o André Fernandes, o Felipe Barros, que já sou assim, admiradora do trabalho do Felipe Barros, desde a CPI das fake news, o Nicolas, o Gustavo Gayer, eu não vou nem ficar citando aqui, porque senão eu vou acabar esquecendo, o Marcon, que chegaram com uma renovação, com uma vontade de fazer diferente. Eu fico, às vezes, com dó deles, porque eles devem sofrer muito de tentar fazer as coisas e serem barrados pela política atual, pela forma que a política é instaurada no Brasil e já tem tempos, né? Mas a mudança tem que começar de algum lugar e eu espero que comece por eles. Então, eu estou otimista com a renovação. Estou mesmo. Tem que renovar mesmo, não tem que só ir pelos caras que, por exemplo, a turma da direita vai, que o Bolsonaro apoiou, mas é um cara das antigas que sempre vai ter. O Ciro mesmo veio aqui outro dia e falou que não, os caras. Mais conversada, né? Na época, pra fazer campanha, ele tava esbravejando. Um leão. Ele tava triste. Era um leão em campo. Não, o STF tá bom, tá legal. Então é pegar a turma nova, que nem você falou, é renovar a real, que nem o Cleitinho. O Cleitinho é um cara aí que veio... Colocou o pau na mesa. Além de pôr o pau na mesa, é um cara que não tem rabo preso com ninguém, é um cara íntegro. Então a galera tem que começar a notar isso. É pessoas que não tem processo, não tem rabo preso e voltamos aí pra Rede Jovem Pan de Rádios aí. O importante é o cara não ter o rabo preso. Exatamente. Isso. Mas todos parecem. Não, lá tem. O Lira é o melhor exemplo. O Lira tava todo pimpão lá. Tava meninão. Isso não vai acontecer aqui. Tirou e bateu na mesa. Não passarão. Isso não vai acontecer só na mesa. Tirou, vocês sabem o quê? E não só na mesa, não. Aí falou, news aqui agora do Lira, diferença. Nossa, aqui... Essa casa é diferente. Casa é diferente. Nós somos conservadores. Isso. Da direita. Tem que conversar. Subiu lá. Telefonema. Puxa a capivara do menino. Na hora que puxou a capivara, abre a gaveta. Ele virou um Alesse. Vai aprovar tudo, hein? E tem break news do Lira, hein? Tem break news? Tem break news aí. O que aconteceu? Ex-mulher do Lira denunciou aí violência sexual. Não, mas agora você vem com essa não, mas tem o Léo Dias. O Léo Dias. Fiquei sabendo. Parece que ela tem provas e tudo mais, então isso aí pode ir pra frente. Já saiu na mídia, já. Deixa eu falar. Léo Dias, pô. Isso aí. É muito importante a gente contextualizar o que está acontecendo com o presidente Lira, porque para mim não é só o presidente da Câmara. O presidente, de fato, hoje é o Lira. É o cara que faz as articulações e decide o que é que vai rolar. O Lula é um poste do Lira, das vontades do Lira. E do momento que o Lira se coloca falando assim, ou vai ser do jeito que eu quero, ou não vai ser, porque o Lira não é meu partido, não é partido de esquerda, o Lira é o partido Lira. Entendeu? Ele joga no time dele. Então, no momento que o Lira, presidente da Câmara, se tornou um problema, olha a quantidade de coisa que do nada começa a acontecer com o Lira. O Lula já teve que disponibilizar mais de 7 bilhões em emendas em 6 meses, gente. É muito dinheiro sendo despejado para quem reclamava de orçamento secreto. Inclusive, o Lira recentemente veio dar uma declaração falando assim, não, agora o orçamento é secreto, porque a gente não sabe para onde ia. No governo Bolsonaro, a gente sabia para onde estava indo. Agora você não tem como saber. Então, assim, eles ficam comprando as vontades do Lira, que tem uma grande influência dentro do Congresso, e a consequência é o linchamento midiático. Eu queria dizer que eu tô com dó, mas eu não tô com dó, porque o jogo é esse. Qual vai ser o leão que vai rugir mais alto? Sim. Bom, a Dilma pagou para ver em 2014 com o Cunha, né? Vamos ver por quanto tempo o Lula vai ficar aí comprando as vontades do Lira antes de chamar ele
pra briga. Mas aí tinha a rua, né? A rua pressionando. Exatamente. Né? Ali foi Agora outra pega. Agora não tem mais essa... Não tem mais essa galera e tal. Mesmo porque os caras também ficaram meio frustrados, porque o Bolsonaro não é o cara. Ali em 2013, quando começou aquela movimentação, aquela galera na rua, elegeram o Bolsonaro para aquilo lá. Né? O Bolsonaro, a partir daquele momento... Que é um pensamento meio anti-PT, é uma coisa assim meio... Eu acho que queria uma mudança, mas não sabia direito como era, porque... Ele apareceu nessa lacuna. Ele apareceu nessa lacuna e fala, pô, esse cara é... Eu acho que não. Você acha o quê? Eu acho que essa época, na época não, era o Aécio se decepcionaram. Depois que veio o Bolsonaro em 2012. Foi depois do Aécio. Foi depois do Aécio. 2013? Foi não vai ter Copa. Então, era a época que tava derrubando a Dilma e a turma tava indo pra Aécio. Aí se decepcionaram, entrou a Dilma. Eu tô falando o movimento. O movimento, aí veio forte, ele roubou a pauta porque, é um cara popular. E muita gente, e muito político que se julga conservador não é. Entrou no... Mas a turma resolveu sair do Baragulê. Entrou no Baragulê. Mas acho que ninguém falava que era de direita antes do Bolsonaro. Sim, né? tinha isso também. Os caras entraram no mesmo submarino. Entrou no submarino. No submarino do... Submersível lá do Titanic. Tem um monte que entrou sem ali. Controle remoto. E não é. Assim, me permita discordar de Vossa Excelência. Claro, você pode discordar. Eu tô aqui para isso. Eu tô aqui para isso mesmo. Largado, eu já vou adotar o linguajar deles, que às vezes é muito chique, às vezes é muito baixo. Dá para se adequar em vários momentos da sua vida. Mas eu acho que o Bolsonaro é sim o cara. Porque foi o cara que virou um símbolo. E quando eu tô falando de símbolo, eu até falei isso recentemente, as pessoas trabalham, as civilizações, elas trabalham com símbolos. Você mira naquilo e fala, eu quero fazer isso, eu quero que isso aconteça. É um símbolo. Bolsonaro é um símbolo. Porque se o movimento só anti-PT e lavajatista fosse o movimento originário de tudo, o Moro não teria acontecido o que aconteceu com ele, né? Porque o Moro, depois que ele saiu do governo Bolsonaro, da forma que ele saiu, e assim, eu sinceramente acredito que alguém chegou no ouvido dele e falou assim, não, você é o cara. Se você sair de lá, você derruba o governo Bolsonaro e aí você vai ser o ídolo. Porque o cara não é o Bolsonaro, o cara é você. O Moro saiu e o Bolsonaro continuou sendo o cara. E hoje, quando você pergunta para as pessoas, tá, e quem você quer ver em 2026? Tem o Tarcísio, tem o Zema, tem não sei quem. Tá, mas eu quero o Bolsonaro. Não, continua então, sendo o Bolsonaro. sim, mas o que eu tô falando para você é o seguinte, não tô dizendo que o Bolsonaro, o Bolsonaro é impressionante. Sim, é impressionante o fenômeno que ele agrega ele teve várias vezes, parece 3 mil pessoas, fala, da onde tá vindo? Sim. Vem o cara, ele falou, tá ok, agora, tira foto e tal, vai, come na disso, é um fenômeno. Porém, não teremos Bolsonaro. Sim. Exato. Bolsonaro, quiçá, vai ficar 12 anos. Sim. Você viu que essa eleição, você viu que a votação aqui vai pular lá. Eles vão dando uns miguezinhos. Coisa pra dar um migué, pra não dar... Eterno, é inelegível pra sempre. Pra Leonardo. Vai ser vocaria. Tudo Leonardo. Agora eu te pergunto... Então, mas... O Lula foi condenado há 12 anos e ficou... Sim. Mas agora eu pergunto pra você. Eu tô falando do afegão médio. Porque tem o bolsonarista que é bolsonarista, que vai morrer com o Bolsonaro, mas não vai ter Bolsonaro na cédula. Ou o Bolsonaro vai ter que ungir alguém, ele vai ter que escolher alguém, porque ele vai ter que tocar a bola para alguém. E essa outra turma? Ela, como é que ela vai? Meio perdida assim. Sem Waze. Porque tem uma turma sem Waze. Tem. Waze sem internet. Tem. Mas então, aí a gente vai voltar naquele assunto que a gente já conversou várias vezes, que a terceira via não existe. No final das contas vai ser o cara, ou o Bolsonaro, ou a pessoa que o Bolsonaro escolher. E eu não acredito, sinceramente, que o Lula vai vir para a reeleição. Eu não acredito sequer que ele vai terminar esse mandato. Então ele não vai vir para a reeleição. Mas existe um problema muito grande, a esquerda é muito vaidosa. Ela nunca deixou o Lula fazer um sucessor. Então, quem é o sucessor do Lula? Ninguém. Não tem. Foi por isso que eles soltaram o Lula, porque somente o Lula poderia brigar com o Bolsonaro. Claro. Mas quando chegar lá em 2026, que não teremos nem Lula nem Bolsonaro, nessa hipótese, é claro,
que eu espero que não aconteça, nós vamos ter a pessoa que o Bolsonaro decidir versus a pessoa que o Lula decidir. A diferença é que o Bolsonaro criou liderança. Exatamente. Lideranças que o pessoal gosta. Tarcísio é uma referência para todo mundo, porque ele é um ministro, ele atuou no Brasil todo, mas eu gosto demais do Tarcísio, eu acho ele extremamente competente. Sim. Mas o problema é que o Tarcísio acabou de começar em São Paulo. Exatamente. E assim, ele tem um trabalho maravilhoso para poder fazer em São Paulo para chegar em 2030, literalmente como cara. Mas eu não sei quais serão as circunstâncias, né? A gente vai ter que aguardar a cena dos próximos capítulos. Bárbara, você acha aí, a gente pensa igual a respeito do Lula não terminar o mandato aí, agora a gente não sabe por que motivo ainda, mas você acha que depois, que obviamente eles estão articulando para deixar o Bolsonaro inelegível, depois que eles conseguirem tirar o Bolsonaro de jogo, você acha que vão começar a articular para tirar o Lula também de jogo? Eu acho que eles vão começar a fazer isso antes mesmo. Na verdade, eu acho que já está acontecendo. Consórcio, como eu falei para você, o Lula hoje não é o presidente, de fato. Sim. Ele está aí atuando, ele é um personagem internacional que, turista, inclusive, está fazendo a gente passar vergonha. Exatamente. Quem manda é a Janja. A Janja que tá mandando. É verdade. A Janja que tá mandando e desmandando mesmo, lá. Tá mesmo. É que nem você aí na sua casa. Quem manda aí, Quem Bárbara? manda é você, Exato. que eu sei. Tá vendo? Meu marido sabe disso. Tá vendo? Tá escondido no quartinho, lógico. ele. Tá. É a Janja que tá mandando. Pode ser a Janja. A Janja pode ser candidata. Olha aí, ó. Põe a Janja velha. Eu acho que ela Põe a Janja velha e a Janja nova. Eu acho que ela vai ser prefeita de São Paulo. Você tá maluco? Sai daqui. Sério? Eu acho. Não, eu acho que vão derrubar essa parceria com o Boulos e vão meter a Janja aí, próxima prefeita de São Paulo. Tá maluco. Muito bem. Muito bem. Ó a Janja velha. Olha só o que faz o capitalismo. Olha o que faz o capitalismo e o Harmonique. O Harmonique. Antes e depois do capitalismo. Teve muita picada aí. Como eles gostam. Você viu o hotel que eles estão? Onde estão? Estão no Plaza Athénée? Onde eles estão? Jorge Santos? Onde eles estão? Que hotel que eles estão? Jorge Santos. Onde tem as lojas mais próximas, né, da Chanel. É show de bola. Fica lá, né, Zuzu? Eu jamais, Emílio, não tem essa bala da Janja. 5 mil euros. 5 mil euros, você já cai direto na Chanel. É a gente que tá pagando. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Tá no papel dele. Sim, tá certo. Foi eleito, é presidente, tá com a Janja, tá gastando, tá curtindo. Paga. Não é? Enquanto diz o ministro, perdeu. O que vamos fazer? Vamos o Alckmin viajando de avião de carreira, você viu, né? Ele o Alckmin vai viajar. Como é que chama o carro dele que ele fala que ele o Hyundai, o HB20. Ele é Uber X vai de agora. madrugada sozinho. Ele é Uber. Você vê, né? Ô, Bárbara, muito obrigado mais uma vez pelo nosso papo. Pô, é sempre um prazer. Eu que agradeço. Não, prazer é todo meu, satisfação estar com vocês, meninas.